Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? Eu sei que você já olhou para a pessoa do seu lado, mas você não falou com ela. Então agora é hora de falar, dizer que bom que você está aqui. Vai, faz isso agora. Que bom, porque a Bíblia diz onde há unidade, aí o Senhor ordena a bênção dele, aleluia. Dá um sorriso, dá um tchauzinho, faz um coração aí, cumprimenta a pessoa, glória a Deus. Glória a Jesus. Abra aí 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Eu vou falar de alguns momentos desse capítulo inteiro, mas agora eu só quero começando a ler os versos 17 a 19. Primeira Samuel 17, 17 e 19 diz assim: Disse então Jessé a Davi seu filho: Toma agora para os teus irmãos uma efa de grão tostados e leva esses 10 pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000 e verás como passam teus irmãos e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá. Diga assim, vale de Elá. Pelejando contra os filisteus. Todos nós, irmãos, temos medo de alguma coisa. Tem coisas que nos causam medo. Algumas coisas menores, como as mulheres vão se identificar com isso. Uma barata. As mulheres já riram, né? Depois eu posso contar uma história sobre isso que aconteceu dentro do carro. E tem coisas muito grandes que nos consomem. Coisas que nos tornam inibidos, que controlam, que paralisam a nossa vida. E essa história é a história onde nós vemos o exército de Deus consumido pelo medo e está paralisado. Eles são o povo de Deus e ainda por 40 dias e 40 noites. E tem um outro exército insultando o exército de Deus. Em particular uma pessoa, gigante Golias. A arma humana de guerra para destruir o povo de Deus. Durante 40 dias e 40 noites, ele saía e provocava o povo e desafiava a enviar alguém para lutar com ele. Durante todo esse tempo, o exército de Israel foi desafiado, ficou assustado, ficou com medo e não teve vitória. E está aqui uma coisa que nós precisamos aprender. Existem batalhas que nós precisamos lutar. Existem coisas que não vão embora até que você lute. Existem batalhas que você é chamado para lutar e que você não pode se afastar dessa luta, porque quanto mais você adia, mais o medo consome você. Durante 40 dias aquele gigante afrontou o exército de Deus vivo. E nesse momento da história onde nós lemos, é Davi chegando na linha de guerra. Havia uma disputa entre o exército de Deus e o exército dos filisteus. E o pai de Davi envia ele com um sanduíche, 10 sanduíches, 10 pães e algumas coisas para os irmãos dele, lá no vale de Elá. E ele diz, vai lá, leva comida para os seus irmãos, vê como estão os seus irmãos e me traz notícias. Davi vai para a linha de guerra. Davi não foi ali buscar briga, ele foi entregar comida para os seus irmãos. Ele estava em obediência ao seu pai. Os seus irmãos estavam batalhando. Mas Davi é enviado ali com um propósito. O que eu amo é que Davi já havia sido ungido rei, mas mesmo assim estava disposto a fazer o que era comum. Ele foi enviado para entregar alguns sanduíches, mas o propósito de Deus ali naquele lugar era muito maior. Ele foi enviado como um marmiteiro, mas Deus queria que ele fosse o libertador do povo. Às vezes Deus nos coloca num lugar por uma razão, diferente daquilo que você pensa. Você acha que é apenas o seu trabalho, que é apenas a sua família, que é apenas a sua empresa, mas Deus coloca você lá para um propósito maior. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus usa o cotidiano. Deus usa o que é comum. Deus usa pequenas coisas. Deus usa o ordinário para aparecer nas nossas vidas. Deus raramente aparece nos grandes momentos. Os grandes momentos, eles são resultado do que acontece nos pequenos momentos. Para Deus, cada passo de fidelidade é melhor do que a fama. Nós vivemos num mundo obcecado por fama, por like, por aplauso. Nós vivemos num mundo obcecado pelas pessoas serem vistas,
Mas o que importa para Deus é a fidelidade. É a simples constância de obediência, fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. Então Davi aparece nesse momento. E ele começa a perguntar: o que é que vai acontecer ao homem que vencer Golias? O que é que o homem que vencer Golias vai receber? Imagine Davi chega ali num ambiente de guerra. Ele olha para um exército vestido para a luta, vestido para a guerra, vestido para a batalha. Mas nenhum deles está lutando, porque eles estavam com medo. E Davi disse: e aí, o que é que vai acontecer àquele que vencer Golias? E as pessoas respondem: ele vai ter riqueza, ele vai ter isenção de impostos e ele vai casar com a filha do rei. Algo muito bom para Davi, na verdade. Mas antes de Davi derrotar Golias, como todos nós aqui sabemos, quem conhece a Bíblia sabe dessa história, eu quero falar sobre o que acontece antes de derrotar Golias. O primeiro gigante que Davi teve que lutar antes de vencer Golias foi o gigante da crítica. O seu irmão mais velho, Eliabe, imediatamente ataca Davi. A Bíblia fala lá no verso 28 e 29, quando ele vê Davi, ele diz assim: por que você veio até aqui? Por que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, Davi, e a maldade do teu coração, porque você desceu aqui para ver a peleja. E Davi respondeu: o que é que eu fiz agora? Há razão para isso. Sabe dois irmãos brigando? Quando fala, o outro fica nervoso e diz: para que isso? Para que tá desse jeito? Briga de irmão, aqui, irmão. Aquele irmão, quando ele vê Eliabe, quando ele vê Davi naquele vale de guerra, ele diz: Davi, eu sei que é que você veio para cá. Você é um bisbilhoteiro. Você veio olhar o que não devia olhar. Cadê as suas poucas ovelhas? Eliabe ataca o trabalho de Davi. Ele ataca não só o trabalho de Davi como pastor, mas ele ataca o coração de Davi. E uma coisa é atacar o que você faz, outra coisa é atacar os seus motivos. Eliabe ataca o coração de Davi, porque uma das coisas que mais Deus amava em Davi era o coração dele. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes é isso que o inimigo vai atacar. O inimigo vai atrás do lugar que mais Deus ama na sua família. O inimigo vai atrás daquilo em que você é bom, que você vai ser eficaz, daquilo que você faz diferença. O inimigo não vai atacar aquilo que você não é diferente, que você não é bom. O inimigo vai atrás do coração de Davi, porque o coração dele era algo que Deus amava. O lugar que Deus ama em nós é o lugar que Ele vai nos usar. Aquela área onde o inimigo mais ataca você, onde ele mais fere você, é onde Deus vai usar você. O lugar onde o inimigo planeja atacar é realmente onde você é bom. Por isso que Eliabe fala: cadê suas poucas ovelhas? Você é um bisbilhoteiro. Deus sabia que Davi não era um bisbilhoteiro. Davi era um homem fiel. Davi recebe a crítica do irmão. E você tem que aprender uma coisa, igreja. Nos momentos em que Deus vai promover você, que Deus vai mudar a sua vida, Ele vai te enviar para lutar uma batalha. E você precisa estar sensível ao que Deus vai fazer lá. Davi não achava que ia lutar. Ele achou que ia só entregar a marmitinha do irmão. E depois daquele dia, a vida de Davi não foi mais a mesma. Porque nos momentos de mudança da nossa vida, nos momentos em que Deus quer nos promover, Deus vai fazer duas coisas. A primeira, Deus vai revelar os relacionamentos. Toda vez que você começar a mudar, toda vez que você começar a crescer, toda vez que você começar a vencer, Deus vai revelar os relacionamentos. Ele não vai mostrar os relacionamentos, Ele vai revelar os relacionamentos. Talvez Davi tivesse um relacionamento bom com seus irmãos, mas depois daquele dia, o irmão de Davi nunca mais foi o mesmo com ele. Enquanto ele era o irmão mais novo que cuidava das ovelhinhas no campo, tudo bem. Mas no momento em que ele foi para ali, para ser o guerreiro, para destruir Golias, Eliabe olhou para ele do jeito diferente. Sempre que Deus começar uma mudança na sua vida, uma mudança significativa, tirando você de um patamar mais baixo, para te colocar no patamar mais alto, as pessoas vão ficar incomodadas com isso. Eliabe era irmão.
Sabe por quê? Porque tem pessoas que gostam da nossa versão passada. Tem pessoas que gostam de você, quem você era antes. Quando você ia pro bar, passava a noite, saía bêbado, saía das festas, saía do celebration, bêbado, embriagada, drogado, drogada. Tem pessoas que estão esperando essa versão de você, só que você mudou. Eu mudei. Glória a Deus. Tem pessoas que gostam de quem nós éramos antes, mas elas não estão dispostas a abraçar a nossa versão atual. Tem pessoas que se incomodam com quem nós estamos nos tornando. Existem pessoas que querem se relacionar com o seu passado, mas não querem estar com você junto no seu presente. E aqui está uma coisa que eu descobri: nem todo mundo vai com você na jornada. Existem pessoas que vão caminhar por um tempo, vão até andar um pouquinho longe com você, mas elas não podem ir para o resto do caminho. Existem pessoas que vão estar abertas para quem você era, mas elas não vão estar abertas para quem você está se tornando. E tudo bem. É triste, mas eu preciso dizer: quanto mais você buscar a Deus e ser obediente a Ele, você vai descobrir que muitas pessoas não vão poder continuar a jornada com você. Você é um motorista e Deus te deu um destino. Já percebeu que o motorista de ônibus, ele não chora por cada pessoa que desce do ônibus? O motorista, ele para, se certifica de que alguém desceu, mas isso logo abre espaço para outra pessoa entrar. O motorista de ônibus não tem chilique quando alguém sai do ônibus. A sua vida é o ônibus. Você é o motorista. Para de estar em crise toda vez que Deus tira alguém da sua vida. Ele sabe o motivo. Ele sabe o porquê. Mas se saiu, abre espaço para outras pessoas virem. Se Deus te deu uma visão para o seu futuro, você tem que reconhecer que algumas pessoas terão um coração com você e estarão no ônibus. Outras vão precisar descer do ônibus urgente. Amadureça para entender que quando você está buscando um lugar, um caminho, uma direção que Deus te deu, algumas pessoas simplesmente não podem ir junto com você. Esteja ciente de que pessoas não podem ir até o fim com você. E eu estou falando de viver experiência. Tem horas que a gente acha que a pessoa vai estar com a gente até o final. Vai ser leal, vai ser amigo. Vai estar na jornada, tem a mesma visão, tem o mesmo coração. E você é só parar no próximo ponto de ônibus e aquela pessoa desce. A gente precisa amadurecer para saber que nem todo mundo vai com a gente até o fim. Há pessoas que vão fazer parte da jornada, mas não vão fazer parte do destino. Existem pessoas que vão precisar descer do ônibus. Eliabe estava descendo do ônibus da vida de Davi. E era um irmão de sangue. Ele critica Davi. Mas o que eu amo é que Davi não paralisa. E talvez muito aqui estão paralisados na vida porque ouviram críticas. E é ruim crítica, Ariana, eu sei o quanto é ruim crítica. Ser mal compreendido, ser criticado, por quê? Porque a crítica rouba a nossa confiança. Muitos aqui estão preocupados com a opinião das pessoas, o que elas vão pensar, se preocupa mais com o que elas estão falando do que o que Deus está falando. Você não pode ser controlado pela opinião das pessoas, no seu trabalho, na sua família, na igreja. Por quê? Porque a voz do crítico aprisiona. A voz do crítico constrange. Você não pode ouvir a voz do crítico, porque a voz de Deus te chama para o mais. E eu amo o que Davi fez. Não dá tempo da gente ler tudo, mas depois pode estudar. Quando seu irmão criticou, Davi não briga com Eliabe. Davi não foge daquele lugar. Davi não tem chilique, não tem acesso de raiva. Ele não vai lá pedir explicação para Eliabe. Ele simplesmente vira as costas. Toda vez que alguém criticar você, você não precisa entrar em crise. E nem lá no Instagram falar do seu depoimento particular. Apenas vira as costas. Davi sabia que a guerra dele ali não era com Eliabe, era com Golias. Tem gente que perde de vencer Golias porque está brigando com Eliabe. Não perca tempo com Eliabe. Vire as costas. E no verso 32 e 33, Davi diz a Saul: não desfaleça o seu coração. Saul já estava preocupado, o rei.
Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Saul, porém, disse a Davi: você não pode ir contra esse filisteu, pelejar com ele, porque você ainda é muito moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Davi não tem descanso. Ele vai até o seu irmão, e seu irmão o critica. Depois ele vai até o rei Saul, dizendo: ei, Saul, não se turbe o seu coração. Eu vou contra Golias. Eu venço esse Golias. E Saul olha para Davi e diz duas coisas: você não é capaz, você não é experiente. Quantas vezes a gente diz: eu estou aqui, pode contar comigo. Aí as pessoas olham para mim: não, mas você não pode não. As pessoas não confiam. As pessoas acham que você é menos. Saul olha para ele e diz: você não tem idade suficiente, você não está pronto o suficiente, você não está preparado o suficiente, você não é talentoso o suficiente, Davi. Você não é. Talvez tenha muita gente aqui preso porque já ouviu muito: você não é. Saul começa a desanimar Davi, e as palavras de Saul são palavras de negatividade. Existem pessoas aqui que são boas, que Deus deu talento, que Deus deu chamado, que Deus deu dom, mas está paralisado porque alguém com autoridade sobre a sua vida disse: você não pode. Irmãos, venham para a conferência paternidade. Como nós precisamos ser curados na nossa paternidade com Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja cultuando: você é meu pai, mas você carrega uma alma de órfão. Você é vitimista, você é órfão. Você é ressentido, você é órfão. Você é ofendido, você é órfão. A gente diz que Deus é nosso pai e a nossa vida não registra isso. A gente vive pulando de galho em galho. Quer ver uma coisa de órfão? Viver de igreja em igreja. Quem é crente vai dizer amém. Desculpa se você está aqui pulando de galho em galho. Talvez Jesus trouxe você aqui para você ser curado. Escolha um lugar e faça a sua história com Deus. Para de comer grama em todo lugar. Um dia tu come joio, outro dia tu come trigo. Um dia tu come joio, outro dia tu come trigo. Onde a tua vida vai parar? Escolha comer joio e fica ok. Escolha comer trigo e fica ok. Órfão pula de galho em galho, igreja em igreja. Eu preciso, porque o pastor tem que ser suficiente. O pastor tem que ser perfeito. A igreja tem que ser perfeita. A mulher do pastor tem que ser perfeita. O ministério infantil tem que ser perfeito. O ministério do jovem tem que ser perfeito. Onde é que tem perfeição nessa terra, irmãos? Escolhe um lugar e faça uma história com Deus. Mostra para o reino espiritual que você tem um pai. Saul disse: você não pode vencer Golias. Saul colocou um teto sobre Davi que Deus nunca colocou. Mas uma coisa é que Saul não sabia o que Davi carregava. As pessoas não sabem o que você carrega. Alguns vão dizer: você não pode, você não é capaz, você é muito novo, você é muito velho, você é muito magro, você é muito gordo, você é muita coisa. Mas as pessoas não sabem o que você carrega. Confie naquilo que você carrega. E eu gosto também da resposta de Davi, porque quando Saul diz para ele que ele não pode, quando Saul desanima Davi, ele faz algo que a gente precisa fazer. Irmãos, Davi era um adolescente. Quem tem filho adolescente em casa? Tem irmão, os irmãos estão assim com medo. Eu tenho irmãos e eu sei a luta que é. Mas essa luta vai passar. Os meninos vão crescer. E os nossos filhos, por mais que estejam em fases difíceis, eles são bênçãos, irmãos. Peça a Deus um coração sensível para entender a fase que o seu filho tá? Não queria que ele seja perfeito não, porque quando você tinha a idade dele, você não era. Aleluia, né? Serve para tu e serve para mim. Irmãos, como é que menino adolescente age? Quando a gente diz alguma coisa, chama a atenção, não. Fica tudo pausudo, não é não? Enche os peitos, quer reclamar, bota o fone de ouvido, sai falando, fecha a porta. É ou não é, irmãos? Lá na minha casa é assim também. Não ache não que porque ele é filho do pastor,
Que o menino acorda tudo, que maravilha, estou vendo anjos. Não, o menino lá em casa tem hora que eu digo, Jesus amado, demônio não é, porque na minha casa não entra. Mas é um desafio, é ou não é, irmãos? Davi era um adolescente. E a Bíblia não fala que ele saiu dando chilique com Saul. Sabe o que ele faz? Ele diz para Saul, olha Saul, eu posso não ser muita coisa, mas eu tenho uma história com Deus lá no Vale das Ovelhas. Eu matei um urso, eu matei um leão. Isso pode não parecer muita coisa para muita gente, mas eu tenho uma história. Sabe o que Davi faz? Ele olha para o seu passado e lembra como Deus foi fiel lá. E ele anima o seu coração para que Deus possa usá-lo e enfrentar Golias. Ele diz, eu nunca lutei contra o gigante, mas eu lutei muito contra urso e leão. Nós precisamos pegar o passado da nossa vida, não todas as partes, não aquela parte que não deu certo, mas a parte boa, onde Deus te salvou, onde você achava que ia morrer na depressão, onde você achava que não ia levantar por causa do divórcio, onde você achava que não tinha mais esperança porque a sua empresa faliu, onde você achava que não tinha mais futuro porque você perdeu um filho e hoje você está aqui. Você está aqui. Nós precisamos pegar o nosso passado, onde a gente viu Deus fazer o que a gente não podia fazer, e trazer para o nosso presente, colocar o passado diante do nosso presente, para construir um futuro que Deus quer. As batalhas são diferentes, os gigantes são diferentes, obstáculos são diferentes, as adversidades são diferentes, os problemas são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Deus foi fiel no passado e Ele vai fazer hoje. Ele vai ser fiel hoje. Ele vai nos fazer passar pelas estações difíceis, sim. As circunstâncias mudam, os problemas mudam, mas Deus não. Se você está aqui hoje, é porque isso é um testemunho da sua resiliência e da grandeza de Deus, irmão. Ele vai lá no passado e ele lembra ao seu presente a possibilidade de um futuro grandioso. Eu vou repetir. Davi vai no seu passado para lembrar no seu presente a possibilidade de um futuro grandioso. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Davi era consciente que não era a sua habilidade, não era a sua bravura, era Deus. A mente de Davi era saturada de Deus. Existem pessoas que têm a mente saturada de Golias. Muda isso hoje. A mente de Davi era uma mente saturada de Deus. Davi tinha uma história com Deus, uma história privada, uma história escrita por trás das portas daquele vale, onde ele cuidava das ovelhas e que Eliabe quis sorrir dele. Porque Davi sabia uma coisa que nós precisamos aprender. A vitória pública é forjada nas vitórias privadas. Toda vitória pública é precedida de vitória no particular. Davi foi preparado no campo de ovelhas antes de lutar no campo de batalha. Tem gente, muita gente que quer ser bom no campo de batalha. Quem é você no campo de ovelha? Quem é você quando ninguém lhe valoriza? Quando não tem ninguém olhando? Cadê a sua integridade? Davi era íntegro. Por isso que Deus amava o coração dele. Integridade é aquilo que você é quando as pessoas não veem. Quem é você na sua casa, tratando o seu esposo, tratando a sua esposa, tratando os seus filhos? Quem é você quando a sua esposa dorme e você está com o telefone na mão? Quem é você quando está mandando mensagem? Quem é você? Davi foi forjado no campo de ovelhas. Por isso que ele tinha autoridade para matar Golias. É muita gente querendo ser destruidor de Golias, que nunca nem tocou uma arpinha. Muita gente querendo ser coisa muito grande e não quer passar pela solidão de um vale que ninguém via. Davi foi esquecido, irmãos.
Nem a família dele valorizava ele. Ele não foi nem chamado para a festa dele de despejar um som nele quando Samuel chegou lá. Davi era subvalorizado. Mas ele sabia que quanto mais ele escrevesse uma história no privado com Deus, mais autoridade ele tinha para matar gigante lá na frente. Ninguém sustenta uma vitória se não aliar a vida pública com a vida privada. Deus fez Davi passar anos isolado como pastor desconhecido. Mas Deus também soube a hora de trazer Davi para fora e mostrar quem ele era. Muitas pessoas querem ser descobertas, mas não querem ser reveladas. Vou falar de novo. Muitas pessoas querem ser descobertas, mas não querem ser reveladas. Irmãos, quem é do tempo aqui que a gente tinha que revelar foto? Os meninos mais não sabem não o que é isso. Quem ainda tem guardado um filminho de foto em casa? Ou então aqueles negativos assim escuro. Tamo junto. Quando você ia revelar uma foto, um filme, né? Aquele filme, ele tinha que ser levado para um lugar especial, chamado câmara escura. E era escuro. Não podia ter luz. Não podia ver luz. Para ser revelado, tinha que passar pela câmara escura. Davi passou pela câmara escura. O campo de ovelhas, quando ninguém via, quando ninguém sabia quem ele era. Deus não se importa muito com quem somos em público. Ele se importa com aquilo que fazemos no privado. Se eu dizer uma coisa, irmãos, se você lidar bem com as coisas nos bastidores, você não precisa se preocupar com aquilo que é público. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa se importar muito com o nosso privado. A gente está numa cultura de máscaras. A gente vive numa cultura de fachada, onde a gente se ilude muito com o Instagram. O Instagram é a realidade da vida das pessoas, irmãos? Não. É legal curtir uma foto, uma coisa bonita, é massa. Mas seja consciente da vida. Para de ser iludido. A gente tem que parar de ser um povo iludido. Iludido. Nós temos o Espírito Santo, mas o povo de Deus anda iludido. Nós vivemos numa cultura de fachada, de aparência, de independência. As pessoas não acreditam mais em outras pessoas por conta dessa cultura de máscara, de disfarce. E infelizmente isso acontece dentro da igreja. Para de viver um disfarce. Seja um crente real. O mundo não precisa de cristão perfeito, precisa de cristão real. Real. Seja íntegro, seja autêntico, seja real. Davi vai para aquele lugar para Deus mostrar que ele é tão bom na vida pública quanto ele é na vida privada. Davi já guerreava no particular, por isso que ele vence no público. Davi passou tanto tempo sozinho com Deus naquele vale que nada intimidava Davi. Isso é maturidade, irmãos. Nós precisamos ter um particular com Deus tão profundo, tão seguro, que nada nos intimida. Nenhuma proposta rouba a nossa caminhada de fé. Nós precisamos dessa maturidade desse menino. Eu me lembro que quando o Murilo trabalhava no banco, e ele tinha que sair nas lojas aí, pegando a assinatura do povo. Algumas vezes eu fui com ele. Nessas lojas de carro muito bonitas, chique. Quem gosta de chegar na loja de carro, ver o carro cheiroso, carro novo, entrar e ele estava lá pegando as assinaturas e eu olhava os carros. E muitas vezes a gente, quando ele chegava, ele perguntava, viu fulano, para assinar, está lá dentro. A gente ia, passava pelo showroom e chegava lá dentro, oficina, não era amor? Oficina grande, muito de carro sendo consertado. Oficina grande. E o showroom. Mas tem gente que se importa só com o showroom. E a oficina está bagunçada. Essa é a nossa sociedade. O showroom é bonito.
Mas se você entrar na oficina, misericórdia. A mulher não gosta dele, os filhos não gostam dele. Todo mundo quer sair de perto dele. Ninguém aguenta essa pessoa falando mais no WhatsApp. Menina, pelo amor de Deus, tu já viu fulano mandando áudio no WhatsApp? Só Jesus, só a misericórdia. Outra coisa, só fala de morte, só fala de coisa ruim. O showroom é lindo, mas a oficina... Tem gente que é muito boa no showroom, mas nos bastidores está uma bagunça. E aí Davi passa por outra experiência. Ele diz, eu vou vencer esse gigante. Saul diz o quê? Você não é capaz. Depois de Davi falar, ele insiste, então vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma estratégia. Olha a estratégia de Saul. Usa a minha armadura. Ele diz que Davi, a Bíblia diz que Davi vestiu a armadura de Saul. Ele colocou tudo que era do rei. E talvez você diga, Ariana, é uma honra usar a armadura do rei. Eu também acho, porque o rei era a pessoa para ser mais protegida numa guerra. Então a armadura dele era a melhor. E ele diz, use a minha armadura. Lute contra Golias com a minha armadura. Sabe quando o filho coloca a roupa do pai? O filho de 3 anos coloca a roupa do pai, como é que fica? Sambando, Murilinho faz isso muito. É desproporcional. Não funciona. Usar a armadura de Saul é tentar fazer do jeito que Saul faria. Existem pessoas que vão querer que você seja e faça do jeito que elas querem. Mas já passei a perceber que todo mundo que diz para você ser o que ela é e fazer do jeito dela, ela nunca está fazendo o que é. Porque Saul era o rei, ele estava com a roupa, por que ele não foi lutar? Mas quando Davi diz, eu vou, ele diz, espera aí, deixa eu botar a minha armadura em você. Irmãos, quando a gente começa a se mover no reino espiritual, Deus vai... A vida vai levantar uns Sauls que vão dizer assim, usa a minha armadura. Com a minha armadura você é melhor. Se você fizer do meu jeito, você acerta. Só que Davi não era bom com a armadura de Saul. Davi era bom com pedrinhas. Para de se encantar com a armadura de Saul. Você não é bom com a armadura de Saul. Ela não é para você. A armadura de Saul é para Saul, não é para Davi. Davi era bom com pedrinha. No que você é bom. Foca no que você é bom. Usa aquilo que você é bom. Irmãos, tem coisas que as pessoas acham que ninguém vê. E que Deus também não vê, como se Deus fosse cego. Mas Deus está vendo. Pode ser pequeno aos seus olhos, mas é muito grande para Deus se for em obediência a Ele. Quando você olha um culto desse, a gente aqui numa igreja maravilhosa, talvez as pessoas achem que o trabalho mais excepcional é de quem está aqui no altar tocando e pregando. É não, irmãos. Cada coisa dentro da casa do Senhor é especial. É importante para Deus. Uma pessoa que é recebida pelos irmãos da introdução, com um sorriso, com alegria, com simpatia, com o Espírito Santo no olhar, entra dentro da igreja diferente. Vai ser recepcionado por um bruto lá na frente. A pessoa nunca mais volta na igreja. Se você é bom com as pedrinhas, use as pedrinhas. Para de querer usar a armadura de Saul, é feio. É desproporcional, as pessoas percebem. Não é para ela. E não é não para ele. Dá para ver quando você tenta usar a armadura de Saul, que não é para você. Pega as pedrinhas. Usa as pedrinhas. Seja bom com as pedrinhas. Não tente ser a imitação barata de ninguém. Deus te deu dons, habilidades, talentos, sonhos que são só seus. Não coloque a armadura de Saul porque ela não serve para você. Não tente atender às expectativas do outro, das pessoas ao seu redor. Davi sabia a habilidade que ele tinha. Ele era bom com pedrinhas e
foi isso que venceu Golias. Talvez as pedrinhas não pareçam tão glamurosas. Talvez as pedrinhas não tenham aplauso no Instagram, nem like no Instagram. Não é tão impressionante, Ariana, usar as pedrinhas, mas é isso que ele usa. E a gente precisa saber e ter a humildade de usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que nós somos bons. Não tente ser o que você não é. As pessoas percebem. Se Davi tivesse usado a armadura de Saul, seria uma honra, mas também seria muito perigoso. Ele não venceria Davi. Algumas pessoas vão tentar colocar armadura em você. Vão dizer, faz do meu jeito. Usa isso que é melhor. Talvez elas façam até de bom grado, querendo ser úteis. Mas Davi não podia vencer Golias usando a armadura de Saul. Da sua guerra, não é você e Golias, é você, Deus, contra Golias. Davi usou as pedrinhas porque ele sabia que naquela luta não era só ele, era Deus contra Golias. Não é só você e o seu problema, é você, Deus e o seu problema. Não é só você e a sua enfermidade, é você, Deus e a sua enfermidade. Não é você e o seu problema no casamento, é você, Deus e o problema no casamento. Nossa fé é sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Davi sabia quem ele era. E ele não podia atender às expectativas de Saul para vencer Golias. O que fez você parar? A crítica? Alguém que disse que você não pode fazer? Ou alguma armadura que alguém colocou em você? Onde você está na sua história com Deus? Será que se hoje Deus tirar você do campo das ovelhas, você consegue vencer Golias? Porque chega, viu? Esse dia chega. O campo das ovelhas é bom, é útil, é preparo, mas tem um tempo de sair de lá. E você precisa absorver tudo o que Deus está fazendo no tempo do campo de ovelhas, para que quando Ele colocar você no campo de Elá, você vença Golias. Deus pode tirar você do vale das ovelhas, do campo das ovelhas hoje. O seu coração íntegro honrará você no campo de batalha, na frente dos críticos, na frente do que diz você não pode, na frente de Saul dizendo usa a minha armadura. Será que a sua vida íntegra te dá honra na batalha lá na frente? Fique de pé, igreja. Você recebe essa palavra? Você entendeu a palavra? Feche seus olhos. Tem Golias? Tem. A nossa história tem Golias? Tem. Mas hoje Deus quer tratar com você no particular. Você vai vencer Golias. Mas hoje Deus quer ajustar a sala de espera do Vale de Elá. Quem é você hoje? Como está a sua vida? Aonde você precisa mudar? Feche seus olhos e fale com Deus. Apresente sua vida a Deus.